Fala, agecista, beleza? Vamos trabalhar aqui, pessoal, em questões de raciocínio lógico da banca Legados e questões similares de outras bancas que permitem com que você também entenda o conteúdo da banca Legados, tá bom, pessoal? Instituto Legados vai fazer, por exemplo, o concurso da Prefeitura de Água Branca, tá legal? Então pega o teu material, pessoal, tem um link aí onde você consegue baixar o material, ele tá fixado nos comentários, você clica nele e baixa o material, beleza? Muito bem, então vamos para as questões, vamos resolver questões. Então, beleza, vamos lá. Olha o que é que diz essa primeira questão. Ó. Ana, Beatriz, Carla, Daniela e Eduarda participaram de uma maratona feminina em comemoração ao aniversário de sua cidade e foram as 5 primeiras colocadas. Ana chegou depois de Beatriz. Carla e Eduarda chegaram juntas. Daniela chegou antes de Beatriz. Sabe-se que a ganhadora foi uma única pessoa. Qual das 5 atletas ganhou a maratona? Então vamos fazer aí, pessoal, a ordenação. Então a ideia aí é você trabalhar na ordenação, beleza? Vamos ordenar. Então vamos começar a nossa solução. Beleza. Vou colocar aqui a solução. Então, a solução é bem simples, ó. Ana chegou depois de Beatriz. Então, chegou Beatriz, aí a Ana foi lá e chegou depois. Maravilha? Ó. Então, Ana chegou de Beatriz. Então, quer dizer que Beatriz chegou primeiro, certo? Estou colocando aqui nessa ordem, do primeiro para o último, né, pessoal? Estou colocando nessa ordem aqui, do primeiro para o quinto colocado. Que eu ainda não sei, estou só organizando. Então, eu só sei que Ana chegou depois de Beatriz, ou seja, Beatriz chegou primeiro, Ana chegou depois. Carla e Eduarda chegaram juntas. Então, vou colocar aqui, ó, não sei onde é que elas estão, vou colocar que Carla e Eduarda chegaram juntas. Pode ser Carla e Eduarda ou Eduarda e Carla, não sei. Ele não falou nessa ordem, se ele tivesse falado assim, Carla e Eduarda nessa ordem chegaram juntas, aí seria Carla e Eduarda. Como ele não disse nada, a gente deixa aqui guardadinho, certo? Vamos ver como é que a gente consegue aplicar. Agora ele fala assim, Daniela chegou antes de Beatriz. Então, observa, se Beatriz está aqui, a Daniela chegou antes dela. Desculpa. Se a Beatriz está aqui, ó, a Daniela chegou antes dela, que é o que eu ia falar, né? Está aqui a Daniela, chegou primeiro do que a Beatriz, ó. Então, Daniela chegou antes de Beatriz. Tudo bem? Ou seja, Daniela chegou primeiro do que Beatriz. Então, observa que eu consigo determinar quem foi a primeira colocada. Sabe-se que a ganhadora foi uma única pessoa. Então, a única pessoa que pode ter ganho, seria a Daniela, que chegou em primeiro lugar, que é o que eu queria saber. Eu não sei a posição, por exemplo, de Carla e Eduardo e Carla, certo? Mas eu sei que, em primeiro lugar, chegou a Daniela. O gabarito é a letra D. Bem, pessoal? Então, veja como é verdade, ó. Ana chegou depois de Beatriz, Carla e Eduarda chegaram juntas, certo? Daniela chegou antes de Beatriz, chegou primeiro do que Beatriz. Sabe-se que a ganhadora foi a Sol, então você marcaria aí, com certeza, a letra D, beleza? Vamos para a próxima questão. Segunda questão diz assim, essa questão foi recente, pessoal, para o TRT, por exemplo, TRT da Paraíba, foi uma prova recente. Ó. Ele fala assim, ó, Carlos e Alberto estão em uma fila. Carlos está na frente de Alberto, mas há 3 pessoas entre eles. Há 7 pessoas depois de Alberto. E a pessoa que está imediatamente à frente de Alberto ocupa o centro da fila. O número de pessoas que estão à frente de Carlos corresponde a... Então, vamos fazer uma solução aqui. Ó. Então, a solução é a ordenação. Então, eu vou ordenar aqui para lá, né, pessoal? Ele fala o seguinte, ó. Carlos e Alberto estão em uma fila. Carlos está na frente de Alberto. Então, Carlos está aqui na frente, ó, começando daqui, e Alberto está logo em seguida. Há mais 3 pessoas entre eles. Então, tem 3 pessoas aqui entre eles. Okay? Tem 3 pessoas entre eles.
Então tem aqui Carlos, aí tem a primeira pessoa, a segunda, a terceira e o próximo é Alberto. As 7 pessoas depois de Alberto. Depois de Alberto eu tenho 7 pessoas. Ok? E a pessoa que está imediatamente à frente de Alberto, então, por exemplo, essa pessoa que está imediatamente aqui, ó, ela está entre essas 3. Então vamos colocar aqui 3 bloquinhos só para você visualizar. Só apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui 3 pessoas, só para que a gente possa ilustrar. Ó. Eu vou ter aqui a pessoa 1, vou colocar bolinhas para representar pessoas, tá bom, pessoal? Vou botar aqui uma pessoa, e tenho outra, tenho outra. Então está aqui 3 pessoas, eu estou só ilustrando. Essas bolinhas aqui estão representando pessoas. Então, entre Carlos e Alberto tem 3 pessoas. Depois de Alberto tem 7, está aqui as 7 pessoas. Eu poderia botar 7 bolinhas, beleza. Aí ele fala que a pessoa imediatamente à frente de Alberto ocupa o centro da fila. Então, essa pessoa aqui, ó, essa pessoa aqui, ela está no centro. Ok? Se ela está no centro, isso quer dizer que eu contando aqui, ó, Alberto e mais 7 pessoas, eu vou ter 8 pessoas aqui. Então, ó, ela está no centro. Então, daqui para cá também tem que ter 8 pessoas. Como já tem 3, só falta agora quantas pessoas? 5 pessoas. Ok? Então, lembrando, essa pessoa está no centro. Antes dele, como ele está no centro, antes dele tem Alberto e mais 7 pessoas. Alberto e 7 pessoas são 8. Como esse cidadão que está imediatamente à frente do Alberto está no centro, então eu tenho que ter 8 pessoas antes e 8 pessoas depois. Como já havia 3 pessoas, que eram as 2 pessoas mais o Carlos, só faltou para completar as 8, 5. Beleza? Então a pergunta é, o número de pessoas que estão à frente de Carlos. Então, quantas pessoas estão na frente de Carlos? 5. Total de 5 pessoas. Gabarito, letra B. Tranquilo, pessoal? Então é só questão de ordenação. Você escolhe como você vai colocar isso. Você vai colocar bolinhas, quadrados, seja lá o que for. Certo? Contanto que você consiga ordenar a fila. Vamos para a próxima. Então vamos lá, vamos para a terceira questão. Ó. 4 colegas de trabalho, Caio, Lucas, Ana e Bia, marcaram de se encontrar em um mesmo local para irem juntos à confraternização de final de ano da empresa, onde trabalham. Sabe-se que Caio chegou antes de Bia, mas não foi o primeiro. Então, se eu organizar essa fila aqui para lá, né, pessoal, na minha solução, vou marcar aqui o meu lápis. Então, a minha solução eu vou colocar daqui para lá. Então, na minha solução, você vai perceber o seguinte, ó. Caio chegou primeiro, depois chegou Bia. Caio chegou antes de Bia e não foi o primeiro. Então, Caio não foi o primeiro. Beleza? Eu não sei a posição dele, só sei que ele não foi o primeiro. Bia chegou depois de Ana. Então, Bia, sabe que claro, ó, Bia chegou depois de Ana. Então, Ana provavelmente está por aqui, ó, Ana. Então, Bia chegou depois de Ana. Mas foi primeira do que Lucas, ou seja, antes de Lucas. Então, Lucas está por aqui. Certo? Agora, observa, ó. Como só tem 4 amigos, Ana não pode estar aqui, ó. Por quê? Porque se Bia chegou depois de Ana, Ana chegou primeiro. Então, com certeza, para ficar organizado, sabendo que Caio não foi o primeiro, você coloca Ana sendo a primeira. E aí você consegue fechar a ordem. Porque olha só, Caio chegou antes de Bia, ou seja, Caio chegou primeiro do que Bia, correto. Mas não foi o primeiro. Então, ele não foi o primeiro. Veja que aqui nessa arrumação que nós fizemos, nessa ordenação que nós fizemos, ele realmente não foi o primeiro. Aí Bia chegou depois de Ana. Ó. Bia chegou depois de Ana, porque Ana foi a primeira. Correto. Mas chegou antes de Lucas, ou seja, Bia chegou primeiro do que Lucas. Então a ordem foi: primeiro, Ana. Segundo, foi o Caio. Terceiro foi a Bia. Terceira pessoa foi a Bia. E por último, o Lucas. É o quarto
colocar. Então, a pergunta é, nessas condições, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colega a chegar no ponto de encontro eram exatamente quem? Você nota aí que ficou a nossa sequência. Ana, Caio, Bia e Lucas. Ana, Caio, Bia e Lucas você encontra na letra E. Número 4, maravilha? Olha o que é que diz a questão de número 4. Fala assim, ó. Hugo, Isabela e Yasmin moram em cidades diferentes e praticam esportes diferentes, cada um praticando um único esporte. Eles moram nas cidades de São Paulo, São Pedro e São Vicente. Não necessariamente nessa ordem os esportes que praticam são mergulho, parapente e skate. Também não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que quem voa de parapente não mora em São Vicente. Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo. Hugo mora em São Paulo, em São Pedro e não voa de parapente. E quem mora em São Paulo não mergulha. Com essas informações, conclui corretamente que, olha só, então nós temos que fazer uma tabela para que a gente possa entender essas informações. Então, vamos aqui para a solução. Então, fazendo aqui nossa solução. Muito bem. Só ajeitar aqui, fazendo aqui nossa solução. Beleza. Agora observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui essas pessoas aqui que eu vou chamar. O H vai ser o Hugo. Aí eu vou ter a Isabelle. E vou ter Yasmin. Aí eu vou ter que relacionar eles com as cidades, né? São Paulo. Vou abreviar São Paulo SPO. Eu vou abreviar São Vicente com... Aliás, São Pedro, né? São Pedro eu vou botar SPE. São Pedro. E São Vicente, colocar SAV, São Vicente. E os esportes que eles praticam são mergulho, eu vou chamar de mergulho, parapente e tem aí o skate. Beleza. Agora vamos lá, vamos só organizar aqui para ficar bonitinho, ó. Então, da Pro você faz essa organização aí para você visualizar bacana. Muito bem. Para que eu estou fazendo isso aqui? Para ficar mais fácil o entendimento. Deixa eu só fazer aqui mais. E, maravilha. Deixa eu só fazer essa linha aqui na vertical. Não tenho nenhum suporte, eu vou fazer assim, meio que torto aí, pessoal, mas é para você entender, beleza? Pronto. Fechei aqui, tá tudo bonitinho. Não é perfeito, mas vamos lá. Então observe o seguinte. Só apagar aqui. Muito bem, Huguinho. O Huguinho tá querendo bagunçar. Bora lá. Muito bem. Então observe o seguinte, aqui vai ser o Hugo. Pronto, agora vamos ler as informações. Olha só. Sabe-se que quem voa de parapente, ó, então vamos lá, só grifar aqui, ó. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Essa informação não me ajuda agora. Eu não sei quem é, não tenho essa informação interessante para que eu possa trabalhar. Então vamos lá. Yasmin, agora tem o nome de uma pessoa aqui, ó. Então tem o nome de Yasmin, ó. Yasmin não mergulha. Então vou procurar aqui, ó. Observe que aqui, pessoal, é a relação. Essas três primeiras é a relação com os locais, né, as cidades onde elas moram, e essas outras três aqui são os esportes. Aqui tem relação com as cidades, e aqui tem relação com os esportes. Beleza? Onde eu colocar um não, né, pessoal, estabelecer um não, não tem o que eu fazer nada, né, inicialmente. Agora, onde eu colocar o sim, por exemplo,
Se eu descobrisse que aqui era um sim, ó, eu poderia eliminar não, 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 não. Beleza? É assim que nós vamos fazer. Só que não foi isso que ele me disse ainda. Coloquei só para você ver que a gente pode eliminar dessa forma. Então vai depender do que ele colocou aí para a gente trabalhar. Muito bem, vamos ver agora aqui. Eu já li que ele disse eu já coloquei o seguinte: Yasmin não mergulha. Então Yasmin não mergulha. Então a relação de Yasmin, ó, tá dizendo aqui, ó, Yasmin, tá aqui, ó, Yasmin não mergulha. Então, ó, não aqui para ela, não mergulha. E não mora em São Paulo. Então eu coloco não aqui para São Paulo. Beleza. Hugo mora em São Pedro. Então, Hugo, sim, ele mora em São Pedro. E não voa de parapente. Então a relação dele com parapente é não. Não voa de parapente. Então, onde eu coloquei o sim, eu posso eliminar a coluna e a linha, que faz parte aonde eu coloquei aqui cidades. Não. Aí eu observo aqui dentro, ó, se eu consigo eliminar mais alguma coisa. Ó, tem dois N's aqui, ó, então eu posso colocar um S aqui, sim. Aí eu elimino, já está eliminado a linha, eliminou a coluna, ó. Sobrou um espaço aqui, sim. Eu já consigo saber que Hugo é de São Pedro, porque ele já me disse. A Isabelle, ela é de São Paulo. E a Yasmin, ela é de São Vicente. Pronto. Beleza. Agora o que tem mais de informação? Quem mora em São Paulo não mergulha. Então, quem é que está morando em São Paulo aqui que a gente descobriu? Ó? Quem mora em São Paulo é a Isabelle. Ó. A Isabelle mora em São Paulo. Então, o que acontece com ela? Ela não mergulha. Então, a relação dela com mergulho é não. Então, observe que sobrou um espaço para o sim aqui. Eu consigo eliminar agora a coluna e a linha. Beleza. Pronto. Agora eu volto para aquela primeira frase que eu coloquei de amarelo, que não tinha nenhuma informação inicialmente importante, só depois, no final, que a gente conseguiu observar que ela vai ser importante. Ó. Que quem voa de parapente não mora em São Vicente. Então observa que quem voa de parapente não mora em São Vicente. Então quem é que está morando em São Vicente aqui? Ó? São Vicente, ó, você procura aqui, ó, São Vicente. Quem é que está morando? Ó? São Vicente. Ó. O Pedro, né? Ó, desculpe. Quem está morando em São Vicente é a Yasmin. Ó. Então tá aqui, ó, Yasmin. Então veja que a Yasmin, ó, ela está morando em São Vicente. Maravilha. Ó. Então eu leio de novo a frase. Ó. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Então, como Yasmin mora em São Vicente, ela não voa parapente. Consequentemente, sim, ela anda de skate. Se ela anda de skate, eliminou a coluna, eliminou a linha, só sobra um espaço para sim. Aí eu descobri que o Hugo, ele mora em São Pedro e mergulha. A Isabelle, ela mora em São Paulo e mergulha. E a Yasmin, ela é de São Vicente e ela anda de skate. Então observa que a pergunta é essa. Ó. Isabelle pratica parapente? Sim, a Isabelle, ela é de São Paulo e ela anda de parapente. Então o gabarito é a letra A. A letra B, quem mergulha mora em São Vicente? Observe que quem mergulha mora em São Pedro. Quem mora em São Paulo pratica skate? Quem mora em São Paulo, é a Isabelle. E a Isabelle, ela voa de parapente. Yasmin mora em São Pedro. Yasmin, ela mora em São Vicente. Hugo pratica skate. Hugo, ele pratica mergulho. Então, realmente, o gabarito da quarta questão é a letra A. Então, pessoal, vamos para a quinta questão, certo? Olha o que ele diz. Uma locadora de automóveis atenderá 3 clientes. Um deles alugará um carro da marca H, outro alugará um carro da marca F e o terceiro alugará um carro da marca V. A locadora sabe que as idades desses 3 clientes são 20, 40 e 60 anos e que cada um deles fará uma viagem a uma capital diferente na região sul do Brasil. Um deles irá para Porto Alegre, outro para Floripa e outro para Curitiba. A locadora
deseja identificar a marca do automóvel desejado e o destino de cada cliente com as seguintes informações que recebeu. Então, bora lá. Então, pessoal, para isso a gente vai organizar essas informações através da tabelinha, né? Fazer aquela tabela igual à questão anterior que nós fizemos. Você vai desenhar um gradeado aí, onde você vai separar a marca H, a marca F e a marca V. Vai relacionar com as idades 20, 40 e 60 e com as capitais que eles vão visitar, Porto Alegre, também Florianópolis e Curitiba. Então tem uma relação com as idades e com os locais de destino, né, que são as capitais que eles vão visitar. E aí eu vou analisar cada uma. Vamos lá. A primeira parte diz assim para a gente, ó. Então a primeira parte é essa aqui, ó. O cliente que alugará um automóvel da marca H, ele não vai para Florianópolis ou Curitiba. Então, beleza. Então, eu coloco a relação do H com Florianópolis e Curitiba, não. Então, coloco o não aqui. Então, ele não tem relação. Então, com certeza, eu deduzo que ele vai para Porto Alegre. Então, quem alugou o carro da marca H, ele vai para Porto Alegre. Então, já está eliminada a coluna, elimino a linha. Vamos agora para a segunda informação. O cliente que alugará um automóvel da marca F, tem menos de 30 anos. Como as idades que eu tenho aí são 40 e 60, e eu tenho 20, 40 e 60, o que tem menos de 30 é o de 20 anos. Então, esse de 20 anos vai alugar o automóvel da marca F. Sim. Como eu consegui colocar um sim, eu coloco não na coluna e não na linha. Pronto, está fechado. Agora veja só a próxima informação. Nem o cliente que aluga um automóvel da marca V e nem o outro cliente de 40 anos, ó. Então observa que quem alugará o automóvel da marca V não tem 40, porque quem tem é o outro cliente de 40 anos. Então quem alugar o automóvel da marca V não terá 40 anos. E ambos não irão para Florianópolis. Então já sei o seguinte, a primeira informação é, nem o cliente que alugará o automóvel da marca V, nem o outro de 40, então quem alugar o automóvel da marca V, tá certo? Não tem 40 anos e nem vai para Florianópolis. Então, o da marca V, eu já sei que ele não vai para Florianópolis. Então, observe que eu consegui encaixar aqui, não. Então, consigo colocar agora um sim, ó, sobrou um espaço para o sim, ó, não aqui, ó. Dá para ver aqui, ó, não. Então, se eu já tenho dois não e eu estou analisando três coisas na coluna, a próxima só pode ser sim. Aí eu elimino a linha e sobrou um S aqui. Aí eu volto para a informação. Então ficou assim, ó, nem o cliente que alugará um automóvel da marca V, certo? E nem o outro de 40. Então, com certeza, o que vai alugar a marca V, ele, tá certo? Não tem 40 anos. Então você coloca lá não 40 anos. Então sobra para quem vai alugar o automóvel da marca V ter 60 anos. Aí já está eliminado a coluna com não, elimino a linha com não, sobra um espacinho para a relação entre o que vai alugar a marca H e 40 anos. Então consigo relacionar dizendo o seguinte, olha, quem vai alugar a marca H tem 40 anos e vai para Porto Alegre. Quem vai alugar o automóvel da marca F tem 20 anos e vai para Florianópolis. E o da marca V tem 60 anos e vai para Curitiba. Consequentemente, o gabarito é a letra C, onde H tem 40 anos e vai para Porto Alegre. Então, realmente, o gabarito é a letra C para essa questão. Beleza, pessoal? Então, aí, marque no seu gabarito letra C. Então, vamos agora marcar aqui a letra C. Maravilha. Muito bem, vamos para a sexta questão. Então, próxima questão, sexta questão. Ele fala assim: em uma caixa opaca existem 20 bolas pretas, 16 bolas brancas e 10 bolas azuis misturadas e indistinguíveis ao tato. Qual a quantidade mínima
Então está aqui ele colocando para mim qual a quantidade mínima de bolas que uma pessoa deve apanhar para que tenha certeza de que pegou um par de bolas brancas. Olha que legal. Então vamos fazer essa análise agora. Para resolver essa questão, pessoal, eu tenho que levar em consideração o seguinte, ó. Existe uma regrinha, né, pessoal, que chama, a gente tem vários nomes para essa regrinha na hora da análise. Ela pode ser chamada de problema das gavetas, teorema do azarado, a questão do princípio da casa dos pombos, que é muito utilizado, né? Ou também pode ser chamada de regra de Dirichlet, que é o Johann Dirichlet, que é um alemão, certo? Então, como é que é isso? Como é que a gente trabalha esse tipo de questão? Observa que ele quer uma quantidade mínima de bolas, para que eu tenha certeza de que eu peguei um par de bolas brancas. Então, vamos lá. Vamos para a solução aqui, ó. Primeira coisa, você organiza da maior quantidade para a menor quantidade sem pegar as bolas que você quer. Então, vê se você entende. Ó. As bolas que eu quero pegar são as bolas brancas. Observa que nessa caixa eu tenho bolas pretas e azuis. Então, eu vou esquecer, por enquanto, as bolas brancas e vou olhar o que sobrou. Sobrou 20 bolas pretas e 20 bolas azuis. Então, eu vou ordená-las aqui da maior para o menor. Então, eu vou pegar aqui, ó, 20 bolas pretas e vou colocar as azuis logo em sequência, porque tem menor quantidade. Vou apagar isso aqui. Porque tem menor quantidade. Eu vou colocar aqui, ó, azuis. Então, eu vou colocar aqui o total de 10. Pronto. Então, já coloquei aqui, ó. Observe que ele está me pedindo bola branca, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as bolas que sobraram, eu vou tirar a bola branca, esqueço dela. As que ficaram lá foram 20 pretas e 20 azuis. Eu vou organizar da que tiver maior quantidade para que tenha menor quantidade. Então tem 20 bolas pretas, está aqui, e tem 10 bolas azuis, está aqui. Agora, para chegar na branca, para me ter certeza que eu vou querer um par, observe que ele falou que ele quer que tenha certeza que pegou um par, tá bem aqui, ó, um par. Se eu pegou um par, depois que passou todas as bolas pretas, não tem mais, esgotou. Depois que esgotou todas as bolas azuis, acabou, só sobram branca. E como eu quero branca, né, pessoal, branca aqui, você vai perceber que eu vou precisar pegar duas, porque duas forma par. Então, qual foi a quantidade mínima que eu precisei pegar para ter certeza que eu iria pegar um par de bolas brancas? É só somar isso aqui, ó. Então vai ficar quanto? 32 bolas. Então, gabarito, letra E. Perceberam, pessoal? Muito interessante esse tipo de raciocínio aí de ordenação. Tranquilos? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Então, gabarito aí foi a letra E. Essa prova caiu na Prefeitura de Ipiranga do Piauí 2018. Beleza, vamos ver se você pega a manha. Presta atenção. Vamos para a próxima. Próxima questão diz assim, ó. A Prefeitura de Paulo Ramos, né, ali no Maranhão. Quantas pessoas, no mínimo, devem existir um grupo para garantir que pelo menos 7 pessoas desse grupo nasceram no mesmo mês? Vamos lá, vamos para a solução. Continua a regra da casa dos pombos, problema da gaveta, etc. Tá bom? Beleza. Então, como é que eu faço? Ó, eu quero que 7 pessoas façam. Ele fala aqui, ó. Devo existir um grupo para garantir. Quantas pessoas devem existir um grupo para garantir que pelo menos 7 pessoas desse grupo nasceram no mesmo mês? Beleza. Então você vai colocar aqui de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza. Então vejamos. Então observe o seguinte, ó. O que é que você vai fazendo? Você vai preenchendo aqui, ó. Então você vai colocar uma pessoa aqui, ó. Vou colocar a bolinha para representar a pessoa. Então você vai colocando aqui as pessoas, ó. Eu quero que tenha 7, ó, no mesmo mês. Então posso escolher qualquer mês, mas eu vou querer que todo mundo, tá certo? Venha para a casinha do mês de janeiro. Então vou preenchendo aqui de pessoas. Observa que aqui eu já preenchi 12 pessoas.
Mas observa que ninguém chocou no mesmo mês, ó. Quando eu colocar a próxima aqui, ó, já tem 2 pessoas no mesmo mês, ó. Fevereiro também, aqui, ó, colocando mais 12 pessoas. Vai colocando. Aí continua, ó, mais 12 pessoas. Mais 12 pessoas. Percebe que ele quer 7 pessoas no mesmo mês, ó. É aqui de novo, mais 12 pessoas. Aqui, mais 12 pessoas. Aí veja só, aqui já tem 3, mais 3, 6. Já tem 6 pessoas no mesmo mês, ó, que é janeiro. Aí basta colocar só mais uma, ó, aqui, ó. Aí veja que eu vou ter certeza que no mês de janeiro eu vou ter 7. Eu poderia colocar em fevereiro mais uma, só mais uma, não precisaria mais colocar mais. Então observa que eu consegui colocar cada uma, fui colocando cada uma na sua casinha, cada uma na sua casinha, até eu conseguir chegar aqui, ó, para garantir que pelo menos 7 pessoas, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas desse grupo nasceram no mesmo mês. Então, quantas pessoas eu tive que utilizar? Então, foi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 12, ó. Então, foi 6 vezes 12. Mais uma. Então, para garantir que eu tivesse, para garantir que eu tivesse 7 pessoas, que pelo menos 7 pessoas desse grupo nasceram no mesmo mês, eu precisei de 73 pessoas. Gabarito letra C. Entendeu, pessoal? Você vai organizando cada uma e você vai fazer com que a próxima que vai fechar, né, às 7 esteja, tá certo? Em um dos meses. Poderia ser fevereiro, março, abril, maio, junho. Mas contanto que para fechar às 7, só poderia colocar mais uma. Não precisaria. Eu sempre utilizo aqui o mês de janeiro porque fica mais fácil de entender, de visualizar. É que eu consegui encaixar 7 pessoas distintas e elas fazendo aniversário no mesmo mês. Aqui poderia ser a Maria, o João, o Pedro, a Adriana, o Elston, o Carlos e a Mirta. Pronto, são 7 pessoas distintas fazendo aniversário no mesmo mês. Então precisei de 73. Maravilha? Muito bem, vamos para a próxima. Vamos ver se a gente consegue entender mais ainda. Em uma gaveta, há 9 meias brancas, 10 meias pretas e 11 meias vermelhas. O número mínimo de meias, sempre tem essa historinha aqui, ó, o número mínimo de meias que devem ser retiradas da gaveta, sem que eu veja a cor, para ter certeza de haver retirado pelo menos 2 meias pretas. Aqui você vai cumprir o seguinte, ó, então você esquece as pretas que ele está falando, ó, você esquece as pretas, que ele está falando de 2 meias pretas. Você esquece das pretas e você organiza o que sobrou da maior quantidade para a menor quantidade. Então sobrou aqui, ó, 11 vermelha, então aqui na minha solução. Então sobrou o quê? 11 vermelhas. Sobrou ainda na sequência preta. Preta não, branca, né? Branca. 9. E aí, como ele quer que eu tenha pelo menos 2 meias pretas, a próxima quantidade de pretas só posso tirar 2, ó, porque eu já esgotei todas as vermelhas, esgotei todas as brancas, aí eu vou partir agora para as pretas e eu preciso de pelo menos 2 pretas, apesar de mais 2. Entendeu? Então, basicamente, essa é a ideia. Agora é só somar. Então, fazendo a soma aí, você vai encontrar 22. 19, 11 mais 9 mais 2 dá 22. Beleza? Então, repetindo. Em uma gaveta, há 9 meias brancas, 10 pretas e 11 vermelhas, o número mínimo de meias que devem ser retiradas da gaveta, sem que eu veja a cor, para ter certeza de ter tirado pelo menos 2 pretas. Então, o que eu faço? Como ele falou de preta, eu esqueço a quantidade de preto, olho para as outras quantidades, ordeno da maior quantidade para a menor. Então, 11 meias vermelhas, 9 brancas. Como ele quer
Como eu já esgotei a quantidade vermelha, que era o máximo, a quantidade de brancas, que era o máximo, agora eu só posso partir para as pretas, e nas pretas eu vou ter 10. Mas como eu quero tirar só duas, tá certo? Eu coloco duas. Somando o que ficou, você encontrou 22, e aí você marcaria o gabarito, letra E. Então é desse jeito que resolve esse tipo de questão. Vamos para a próxima. Vamos lá, questão de número 9. Fala assim, ó. Na prateleira de uma estante estão dispostos 10 livros de direito, 12 de economia e 15 de administração. Aí ele pergunta: o menor número, o menor número, o menor número de livros que se devem retirar ao acaso dessa prateleira para que se tenha certeza de que dentre os livros retirados haja um direito, um de economia e um de administração. Vamos para a solução. A solução é você observar o seguinte: você ordena do maior para o menor. Então, eu vou começar por administração, que tem 15. Depois, eu vou para o segundo maior, que é economia, tem 12. E aí eu chego em direito. Veja só, eu quero que tenha pelo menos um. Observa que eu não preciso colocar os 10 livros de direito, basta um para que eu tenha certeza de que dentre os livros retirados haja um de direito. Ó, aqui vai ter um de direito, já tenho certeza. Ó. Um de economia, tenho certeza que vai ter um de economia, e tenho certeza que vai ter um de administração. Então esse total aqui é só somar. Então aqui vai dar 28, gabarito, letra D. Ok, pessoal? Então é assim que resolve esse tipo de questão. Pois muito bem, vamos para a próxima questão. Vamos lá, para a 10ª questão. A 10ª questão fala o seguinte: das premissas, nenhum flamenguista é vascaíno. Alguns riverinos são vascaínos. Pode-se concluir corretamente que. Então, olha que interessante esse tipo de questão. Observe que eles têm em comum aí essa ideia do vascaíno, né? Ó. Porque é o seguinte, ó, vou começar pelo algum. Isso aqui, pessoal, seria você fazer o entendimento através de um diagrama de Venn. Então, por exemplo, ó, alguns riverinos são vascaínos, ou seja, existe interseção. Quando eu falo assim, ó, alguns riverinos são vascaínos, isso quer dizer que existe uma interseção entre vascaínos, entre riverinos e vascaínos. Então veja que ele fala aqui, ó, alguns riverinos são vascaínos. Então está aqui a interseção entre eles. Alguns riverinos são vascaínos. E nenhum flamenguista ele será vascaíno. Então você vai colocar aqui, ó, flamenguista não terá relação com vascaíno. E aí eu vou fazer a análise da questão. Isso aqui eu poderia, para continuar aqui, eu poderia dizer que isso aqui seria um cenário 1, né, pessoal? Cenário de número 1. O outro cenário que eu poderia ter, que seria o cenário de número 2, seria o seguinte, ó. Alguns riverinos são vascaínos, beleza? Alguns riverinos são vascaínos, e quando ele fala que nenhum flamenguista é vascaíno, quando ele fala nenhum, observe que não tem nenhuma objeção para que o flamenguista tenha relação com o riverino. Então eu poderia colocar assim, ó, a relação de riverino com flamenguista, porque não existe nenhuma objeção. A única objeção que tem é que o flamenguista nunca será vascaíno. O flamenguista nunca será vascaíno, e aqui o flamenguista nunca está sendo vascaíno. Aí eu consigo analisar. Ó, alguns flamenguistas são riverinos. Então observe o seguinte, alguns flamenguistas, observe que eu quero concluir corretamente. Para concluir corretamente, essa informação tem que ser validada nos dois cenários. Então, para que isso seja verdade, tem que ser validada nos dois cenários. Só mudar aqui a cor para poder avaliar. Eu criei dois cenários e isso tem que ser verdade nesses dois cenários. Olha só. Nesse primeiro cenário que eu criei, fala assim, ó, alguns flamenguistas são riverinos. Nesse cenário você vê que isso é falso. Então não é verdade nesse cenário.
Se já não é verdade nesse cenário, eu nem olho para o outro cenário. Lembrando, para ser verdade, vai ser verdade em ambos os cenários. Criei dois cenários aqui, e no primeiro cenário isso não foi verdade. Ó. Alguns flamenguistas são riverinos? Não. Observa que nenhum riverino aqui está sendo flamenguista. Beleza? Então, lembrando, guarde na sua mente uma coisa para ser verdade. Por exemplo, você está investigando um crime. Eu tenho que verificar os vários cenários. Se os vários cenários me levarem para aquela pessoa, ela será criminosa. Então, se eu criar vários cenários e sempre nesses cenários eu encontrar uma verdade, então será verdade. Se falhar em um cenário, já não é verdade. Então, por isso que isso aqui não é possível concluir. Eu não posso concluir que alguns flamenguistas são riverinos, porque nesse cenário aqui não é verdade. Agora olha para a próxima aqui. Ó. Alguns riverinos são flamenguistas? Observa que é falso. Ó. Não tem nenhum, nesse cenário aqui, ó, não tem nenhum riverino com relação aos flamenguistas. Então tá fora isso aí. Próxima, letra C. Nenhum flamenguista é riverino. Beleza, observa que nesse cenário, nenhum flamenguista será riverino. Mas veja que nesse cenário, algum riverino aqui, ó, ele é flamenguista. Então isso não é verdade, porque olha só, foi verdade no primeiro cenário, mas não foi verdade no segundo cenário. No primeiro cenário, tudo bem, ó, não há flamenguista sendo riverino, mas no segundo cenário existe sim flamenguista sendo riverino. Então eu não posso dizer nenhum, então esse aqui seria falso. Agora olha a letra D. Alguns riverinos não são flamenguistas. Verdade, ó. Riverino aqui, nesse caso aqui, ó, não é flamenguista. Ó. Riverino não é flamenguista. E aqui também, ó, tem flamenguista aqui, ó, que não é riverino. Ó. Nesse espaço aqui, ó, tem flamenguista aqui, ó, nesse espaço, que não é riverino. Observa que isso foi verdade nos dois cenários. Se foi verdade nos dois cenários, isso aqui se tornou a minha verdade. Então, alguns riverinos não são flamenguistas. Letra E. Nenhum riverino é flamenguista. Realmente, nesse primeiro caso, é verdade. Ó, não há riverino sendo flamenguista. Mas no segundo caso, no segundo cenário, na segunda hipótese, certo? Eu tenho aqui, ó, que existe sim riverino sendo flamenguista. Então, isso aqui estaria falso. Então, quem é que foi verdade em ambos os cenários? Ó? Alguns riverinos não são flamenguistas. Beleza, aqui nesse caso, no caso aqui, todos não serão. E nesse aqui, esse caso aqui, ó, eles não serão riverinos. Beleza? Então, alguns riverinos não serão flamenguistas. Nos dois cenários, isso é verdade. Então, gabarito realmente é a letra D. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão é o seguinte. Ó. A partir das afirmações, todo estudioso tem muito conhecimento. E algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. O que é correto concluir? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui. Deixa eu só mudar aqui o lápis, caneta, para que a gente possa trabalhar. Vamos lá, questão 11. Olha o que ele está dizendo aqui para mim. Ó. A partir das afirmações, todo estudioso tem muito conhecimento. Então, observa, quem está colado do todo, pessoal, é a parte interna. Então, eu colocaria o seguinte, ó. Todo estudioso tem muito conhecimento. Então, todo estudioso está dentro do conjunto de quem tem muito conhecimento. Então, todo e qualquer estudioso tem muito conhecimento. Algumas pessoas que têm muito conhecimento, muito conhecimento, elas são geniais. Então, posso colocar aqui, por exemplo, ou passar por cima de estudioso, não teria problema, e não existe problema aí. Então, são geniais. Então, algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Então, aqui eu vou colocar geniais. Olha só, essas pessoas aqui
que têm muito conhecimento são geniais. Agora vamos analisar para ver o que é correto concluir. Ó. Só mudar aqui o lápis, a caneta para ficar bonitinho. Vamos lá. Ele fala assim para mim, ó. Letra A. Qualquer estudioso é genial. Qualquer estudioso, ó, por exemplo, se eu colocar esse estudioso bem aqui, ó, ele não é genial. Percebe que ele não tem relação com genial. Isso aqui é falso. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, qualquer quer dizer todo. Todo, qualquer quer dizer todo estudioso é genial. Não, tem esse estudioso bem que ele não é genial. Tá longe de genial. Nenhum genial tem muito conhecimento. Nenhum genial tem muito conhecimento. Então veja que se eu colocar aqui, ó, nenhum genial, esse cara bem que é genial, ó, esse cara aqui é genial e tem muito conhecimento. Esse cara aqui, ele é genial e tem muito conhecimento. Esse rapaz bem aqui, ó, se eu colocar um rapazinho bem aqui dentro, ó, ele é genial e tem muito conhecimento. Esse aqui está falso. Todos os que têm muito conhecimento são estudiosos. Não, ó, por exemplo, se eu colocar um rapazinho bem aqui, ó, se eu colocar uma pessoa bem aqui, ela tem muito conhecimento e não é estudiosa. Então, todos que têm muito conhecimento são estudiosos? Falso. Isso não é verdade. Vou apagar aqui esses pontinhos aqui para não atrapalhar. Muito bem. Ele fala assim, ó, todos os que têm muito conhecimento são estudiosos? Não. Esse rapazinho bem que tem muito conhecimento e não é estudioso. Algum genial tem muito conhecimento? Ah, realmente, isso aí é verdade. Ó. Só apagar esse cara aqui, ó. Algum genial tem muito conhecimento. Ó. Se eu colocar um rapazinho bem aqui dentro, ó, colocar uma pessoinha aqui dentro, ó. Então, ó, algum genial tem muito conhecimento. Sim, isso aqui é verdade. Então, seria a letra D. A letra E. Todo genial é estudioso. Não, observa que genial e estudioso não tem relação. Não tem relação. Então, isso aí é falso. Então, nesse cenário, eu precisei construir só um cenário para refutar algumas informações e chegar numa conclusão. E a conclusão que permitiu eu alcançar o resultado foi que algum genial tem muito conhecimento. Então, gabarito, letra D. Vamos lá para a próxima. Deixa eu passar aqui só para dar um... Muito bem, deixa eu só colocar aqui. Beleza. Questão 12. Ó. Olha o que, é que ele fala aqui para mim. Deixa eu só mudar aqui a canetinha. Bora lá. Considere as afirmações. Não existe mecânico que não goste de carro. Então, se não existe mecânico que goste de carro, isso é a mesma coisa dizer que todo mecânico gosta de carro, certo? Ó, se não há mecânico que não gosta de carro, isso quer dizer que todo mecânico gosta de carro. Então, reescrevendo isso aqui, ó, todo mecânico gosta de carro. Eu poderia escrever o seguinte, ó, todo mecânico gosta de carro. Então, todo mecânico gosta de carro. Só apagar isso aqui. Beleza, então todo mecânico gosta de carro. Aí fala assim, alguns funileiros gostam de carro. Então, vou colocar aqui essa relação, ó. Alguns funileiros gostam de carro. Isso aqui parece com o cenário anterior. Eu vou tentar, né, analisar só com esse. Se der certo, ótimo. Se não, eu crio outro cenário para refutar, porque tem que ser verdade em ambos cenários. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira análise. Alguns funileiros são mecânicos. Veja que não, isso aqui não é verdade. Ó. Alguns funileiros são mecânicos? Não, isso aqui é falso. Alguns funileiros são mecânicos? Não, não tem relação entre funileiros e mecânicos. Isso aqui é falso. Se José gosta de carro, então é funileiro. Falso, porque eu posso colocar um José aqui, ó, chamar de J, ó, José, chamar de Jó. O José, ele está gostando de carro, mas não é funileiro, então isso aqui é falso.
apagar isso aqui para não confundir. Vamos lá. A próxima. Se Carlos não gosta de carro, então não é mecânico. Então, por exemplo, posso colocar um Carlos aqui fora, ó. Colocar esse rapazinho aqui chamado de Carlos. Esse rapazinho chamado de Carlos não gosta de carro. Se ele não gosta de carro, não é mecânico. Então, esse aqui é verdadeiro. O gabarito seria a letra C. Qualquer mecânico, qualquer quer dizer todo. Aqui está dizendo o seguinte, todo mecânico é funileiro? Não, ó. Porque é o seguinte, ó. Se eu colocar um mecânico bem aqui, ó, esse rapazinho aqui dentro, ó, mecânico, ele não tem relação com funileiro. Isso aqui é falso. Quem gosta de carro é mecânico ou funileiro? Não, se eu colocar bem aqui uma pessoinha aqui dentro, ó, uma pessoa bem que ela gosta de carro. Quem gosta de carro é mecânico ou funileiro? Não, se eu colocar uma pessoa bem que ela gosta de carro. Não necessariamente ela é mecânica, não necessariamente ela será funileiro. Então, realmente, o gabarito da 12, você marca aí a letra C. Maravilha? Vamos lá, vamos para a 13. Considere que seja verdadeiro que os melhores relógios são os suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. É correto deduzir logicamente a partir dessas informações que, olha, se você prestar atenção, a relação que eu tenho boa aqui, ó, por exemplo, ó, ele falou de suíço, ó, relógio suíço, beleza. Os melhores relógios são suíços, beleza, mas observe que a segunda proposição, ele falou assim, ó, o relógio de André nunca atrasa. Ele falou aqui, ó, atrasa, e falou que os relógios que não atrasam são caros. Ora, se o relógio de André nunca atrasa, e os relógios que não atrasam são caros, então posso concluir que o relógio de André é caro. Então, com certeza, ó, o relógio, a lógica é essa. Ó. Se o relógio de André nunca atrasa, e os relógios que não atrasam, nunca atrasam, são caros, eu posso concluir que o quê? Que o relógio de André é caro. Eu vou ajustar o verbo aqui, verbo ser, ó, vai ficar é caro. Então, com certeza, o relógio de André é caro. O gabarito, letra A. Tranquilos? Bora para a próxima. 14. Beleza, né? 14, 14ª questão. A 14ª questão ela vai falar sobre proposições. Pessoal, propor algo é permitir com que eu consiga avaliar, né, atribuir valores verdadeiro ou falso. Então, toda proposição, pessoal, ela é uma sentença, é uma frase fechada, ela é uma sentença fechada. Então, por exemplo, quando você tem assim, ó, Paulo é engenheiro. Paulo é engenheiro. Observa que eu tenho um sujeito, pode ser tanto sujeito simples ou composto. No caso aqui, Paulo é engenheiro, o verbo ser, aqui tem um verbo de ligação, e tem o predicado. Certo? Então, as proposições são sentenças fechadas aonde eu posso atribuir, ou seja, eu posso valorar com V ou F. Certo, pessoal? Então, por exemplo, frases que tiver interrogação não são proposições. Frases imperativas, elogios, conselhos, isso não é proposição. Frases exclamativas, interrogativas, imperativas, os conselhos, certo? As ordens, elas não são proposições. Quando você pensa também em paradoxo, né? Quando você pensa em paradoxo, né? Também não é. O paradoxo é uma declaração que parece verdadeira, mas que ela nos leva a uma contradição lógica, ou contradiz a intuição comum. Nós temos um exemplo bem claro de paradoxo, que é o nada é tudo. Eu estou cheio de me sentir vazio. O silêncio é o melhor discurso. Né? Tenho bastante em ter nada. Isso aí tudo você não avalia, tá certo, pessoal? A gente só consegue avaliar
as sentenças fechadas. Se é uma sentença fechada, com certeza ali é uma proposição. Então, por exemplo, ó, nessa questão número 14, ele coloca assim: define-se uma proposição como sendo uma sentença declarativa cujo conteúdo pode ser considerado verdadeiro ou falso. Já definiu para mim o que é proposição. Dessa forma, assinale a alternativa que indica uma proposição. Feliz aniversário, tem uma exclamação, já não é proposição. Tem uma interrogação, já não é uma proposição. Se Pedro levantar mais cedo, então ele chegará no horário combinado. Veja só. As proposições, existem as proposições simples e as proposições compostas, beleza? Então deixa eu analisar aqui para vocês. Ó. Só limpar aqui a tela para a gente continuar. Então, pessoal, existem as proposições simples e as proposições compostas. É o seguinte, na lógica, existem alguns operadores lógicos, como o i, o ou exclusivo, o famoso condicional e o famoso bicondicional. Então você tem esses aqui, ó. O i ele é representado por esse v, né? Invertido. O ou, vou colocar aqui o ou, ele é um vzinho, né? Estilizado aqui. O ou exclusivo, ele tem um traço embaixo, ó. Condicional é uma setinha e o bicondicional é uma seta dupla, certo? O i ele também pode ser chamado de conjunção. O ou pode ser chamado de disjunção. O ou exclusivo é uma disjunção exclusiva. O condicional é o se então. E o bicondicional é o se e somente se. Beleza? Então você tem esses caras aí. Eles permitem ligar as proposições e as proposições simples. Se eles permitem ligar proposições simples, você vai ver que eles começam a permitir com que você avalie o que a gente chama de proposições compostas. Então, nesse caso da questão aqui, você tem uma proposição. Ó, se, olha essa proposição simples aqui. Ó. Olha o verbo aqui. Ó, tem o sujeito Pedro, o verbo levantar e tem aqui o predicado. Ó. Pedro levantar mais cedo. Aqui está infinitivo, mas não tem problema. Ó. Se Pedro levantar mais cedo, então ele, quem é esse ele? Ó? É o Pedro. Então, Pedro, então, o sujeito aqui está sendo Pedro, chegará, o verbo aqui chegará no horário. Então, eu tenho, com certeza, aí, essa avaliação, onde eu tenho o sujeito, verbo e também tenho o predicado. Então, se eu tenho duas proposições simples conectadas pelo se então, por exemplo, poderia ser o ou qualquer um deles, aqui eu tenho uma proposição composta. Então, isso aqui é uma proposição, isso aqui é uma proposição composta. Beleza? Leia com mais frequência, está me dando uma orientação. Isso aqui não é proposição, então isso aqui está falso, não é proposição. A idade do jogador multiplicada por 50 será o valor do prêmio. Mas que jogador? Qual idade? Né? Qual é essa idade? Está indefinido aqui, eu não consigo avaliar. Então isso aqui não é proposição. Beleza? Então proposição aí só é a letra C. E qual é o tipo de proposição? A proposição composta. Beleza, pessoal? Outra coisa importante que eu coloquei para vocês é o seguinte. Coloquei no material de vocês. Deixa eu ver se eu coloquei mais embaixo aí. É o seguinte, você pode verificar as conexões. Em que sentido? Através de uma coisa chamada de tabela verdade. Então vejamos aqui uma coisa chamada de tabela verdade. Olha só. Quando você pensa em tabela verdade, pessoal, você pensa em avaliar os valores lógicos, né, baseado na ideia das conexões que são estabelecidas. Ou conexão e, ou exclusivo, se então, ou bicondicional. Você deve saber o seguinte, ó, existe uma coisa chamada de número de linhas da tabela verdade. Número de linhas da tabela verdade.
Pessoal, o número de linha da tabela verdade, ele é baseado numa coisa chamada de número de proposições simples. E ele é calculado o seguinte, ó, o número de linha da tabela verdade é igual a 2 elevado a n, onde esse n é o número de proposições simples. Número de proposições simples. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver a proposição P, quantas linhas eu vou ter? Então, isso aqui é uma proposição só, que só tem uma, 2 elevado a 1, então eu vou ter duas linhas para trabalhar. Se eu tiver as proposições simples P e Q, então quer dizer que eu vou ter 2 elevado a 2, que serão 4 linhas para trabalhar. Se eu tiver as proposições P, Q e R, então vai ter 3 proposições simples, 2 elevado a 3, eu vou ter 8 linhas para avaliar. Beleza? Então, para calcular o número de linha de uma tabela verdade, é só você colocar o número de linhas é igual a 2 elevado a n. Beleza. Vamos continuar aqui, deu uma recarregada aqui para a gente. Outra coisa importante é o seguinte. Vamos supor que você descobriu que você tem para avaliar P e Q. Você tem aqui P e Q. Como é que eu distribuo os valores lógicos para análise? Você vai colocar primeiro 2V, 2F. Aí você alterna V, F, V, F. Como são duas proposições, eu vou ter quantas linhas? 4. 2 elevado a 2 são 4. Aqui as 4 linhas. Agora vamos supor, deixa eu atualizar isso aqui, vamos supor que eu tivesse 3 proposições, a proposição P, P, Q e R. Então isso aqui ficaria o quê? 2 elevado a N, são 3 proposições simples, 2 elevado a 3 são 8. 8 linhas. Beleza. Então aqui tem que ter 8 linhas. Então você vai colocar assim na sequência, ó, 4 verdades e 4 coisas falsas. Falso, falso, falso. Deixa eu só ajeitar aqui porque não coube aqui. Deixa eu atualizar de novo. Bom que aprende, né? Então vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui a proposição P, proposição Q e a proposição R. Então, para saber o número de linhas, eu tenho 2 elevado a n. N é o número de proposições simples. Como eu tenho 3 proposições simples, isso aqui é dar 2 elevado a 3, são 8 linhas. Beleza. Para eu distribuir os valores lógicos, você vai colocar o seguinte, ó. Na primeira você coloca 4V e 4F. Na segunda você coloca 2V, 2F. 2V, 2F. Na terceira, se alterna V, F, V, F, V, F, V, F. Aí você tem todas as possibilidades de valoração. Beleza? Então é assim que se avalia. Beleza. Ó. Agora, para eu julgar, você vai observar o seguinte, eu tenho que olhar para o conectivo que está sendo utilizado na hora da alternativa. Então, se ele estiver utilizando o conectivo I, eu vou ter que lembrar que o I só é verdade se ambas as proposições forem verdade. Ó, verdade e verdade é o resultado de verdade. No I, se aparecer uma coisa falsa, o resultado já é falso. Porque no I é obrigatório que tudo seja verdade para que eu tenha um resultado de verdade. É igual você vai fazer um concurso, eles pedem lá, vamos supor que eu tenho lá, ó, você está fazendo um concurso, ele pediu assim, ó, traga para a sua inscrição o documento A, o documento B, você passou no concurso, né? E o documento C. Aí você vai entregar lá para a banca, né? Aí leva o documento A, o documento B e o C. Se você leva, vai ser aceito. Ó. Se você esquecer documento A e documento B e documento C, se você esquecer de um, com certeza a banca não recebe. Ó. Se faltar um documento, a banca já não recebe. Entendeu? O I, você precisa o quê? Que ambas as proposições sejam verdade para que eu tenha resultado verdade. O ou não. O ou só é falso quando ambas forem falsas. Então, no ou, se tudo for falso, é que o resultado é falso. No ou,
Se pelo menos uma das proposições for verdadeira, o resultado já é verdadeiro. Então, no ou, basta uma verdade para que eu tenha a verdade. Ou um ou outro. Ou eu porto, no dia do concurso, meu RG ou minha CNH. E vai dar tudo certo. Entendeu? Então é isso. De novo. Então, beleza, pessoal. Então, continuando aqui, ó. Então, no ou, como eu falei para vocês, no ou, basta uma opção ser verdade, ó, no ou, basta uma opção ser verdade para que o resultado seja verdade. Ó. Basta que uma coisa seja verdade para que eu tenha resultado de verdade. No ou, se ambas forem falsas, o resultado será o quê? Falso. Agora, no ou exclusivo, pessoal, no ou exclusivo, você tem que lembrar o seguinte: no ou exclusivo, eu quero exclusividade de escolha, ou é uma ou outra. Ou eu terei uma verdade ou falso, ou uma falsa ou verdade. Então, por exemplo, no ou exclusivo, só é verdade se eu tiver escolha entre a verdade ou falso ou entre o falso e verdade. Então, o ou exclusivo, ele será verdade quando tiver escolha. Se não tiver escolha entre verdade e verdade, não há escolha, é falso. Falso. Ou falso ou falso, o resultado é falso. Não tem escolha. Se não tem escolha, tá certo? O resultado é falso. Se houver escolha, o resultado é verdadeiro. Beleza? O cientão, pessoal, tem um caso, só tem um caso em que há o resultado falso, que é o chamado caso Vera Fischer, que o pessoal sempre permite com que você lembre, né? No cientão, a Vera Fischer, ela é fantástica. Então você vai ver que aqui, ó, se V, então F, então vai dar F. Então, no cientão, que tem essa simbologia aqui, se eu tiver verdadeiro, cientão verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se eu tiver V, F, o resultado já é F. Se eu tiver falso, cientão verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se eu tiver falso, cientão falso, o resultado é verdadeiro. Então, no cientão, tu tem que lembrar o seguinte, ó. Verdade, cientão verdade, o resultado ele é verdade. Verdade, cientão falso, o resultado sempre será falso. Falso, cientão falso, o resultado será verdade. Deixa eu só botar verdade aqui. Então aqui tem que ser falso, cientão verdade. E aqui será falso, cientão falso. Também será verdade. Veja que se começar com F no cientão, o resultado sempre será verdade. E se a segunda proposição for verdade, o resultado também sempre será verdadeiro. Então, cientão é isso. Beleza? Vamos agora para a próxima opção. A próxima opção de análise é o bicondicional. O bicondicional, ele me informa o seguinte: se as duas pontas forem iguais, o resultado já é uma verdade. Se as duas pontas forem iguais, o resultado já é uma verdade. Agora, se as pontas forem diferentes, o resultado ele é falso. Então, se as pontas forem diferentes, o resultado já é falso. Então, basicamente, essa é a ideia. E veja que a negação do ou exclusivo, ou a negação do se somente se, é dada por isso aqui, ó. O ou exclusivo nega o se somente se, e o se somente se nega o ou. Ó. A negação do F, V. A negação do V, F. A negação do V, F. A negação do F, V. Então, observa que existe uma relação entre o ou exclusivo de negação com o se somente se. O se somente se nega o ou exclusivo e o ou exclusivo nega o se e somente se. Beleza? Você tem isso aí. Muito bem. Outra coisa importante que eu coloquei aqui, ó, o conectivo e, que é a conjunção. Conjunção, ele pode ser trabalhado com a ideia de mas, né? A ideia de mais. E mas é a mesma coisa. Tudo bem? Uma coisa também é o seguinte, o se, lá do se então,
Esse se aqui, ele pode ser substituído por quando. E esse então pode ser substituído por pois. Né? Se também pode ser substituído por caso. Entendeu? Então, basicamente isso. Muito bem, vamos agora, depois dessas orientações simples aí, pessoal, vamos para algumas questõezinhas aqui. Certo? Vamos agora só para mais essa questão, é a questão de número 15. Vamos lá. Ó, quando eu quero a negação de algo, você pode representar o seguinte: como é que eu represento a negação? A negação ela tem duas simbologias. Ou pode ser um tio, ou pode ser uma cantoneira, que é esse símbolozinho aqui, parece uma torneira. É o nome, ele vem lá da matemática financeira, você pode chamar de cantoneira, certo? Esse símbolozinho aqui, ó. Então, se eu quiser assim, ó, não há, então eu coloco aqui não há ou não há. Tudo bem? Então, se eu quiser negar a verdade, isso aqui vira falso. Se eu quiser negar o falso, isso aqui vira verdade. Ok? Outra coisa, se eu negar o ou, ele vira i, e se eu negar o i, ele vira ou. Na chamada lei de De Morgan. Negação do ou é o i, negação do i é o ou. Beleza, pessoal? Existe também o que a gente chama de negação da negação. Se eu negação, negação da negação de A. Isso aqui corresponde a quem? Ao A, porque essa negação anula essa negação e ela vira uma afirmação. Vamos lá. Ele está pedindo para negar isso aqui. Ó. Negue, cristal é esperta. Então, para negar cristal é esperta, eu vou dizer que cristal não é esperta. Eu já estou negando. Então, cristal não é esperta. Já é a negação. Cristal não é esperta. Já é a negação. E cristal não é esperta. Agora, para negar o ou, ele vira i. Então, não pode ser essa aqui, ó. Poderia, essa aqui também não é, porque já foi eliminada. Não é assim, então, e virou um i, ó. Poderia ser ou a letra D ou a letra E. Então, como é que eu nego Bidu não late? É só colocar Bidu late. Então, gabarito, letra E. Então, essa aí foi uma questão feita pela banca Legatos, pessoal, em concurso aí pelo Brasil. No caso, no Piauí, né? Você está vendo aí. E questão 15. Aliás, foi no Maranhão, desculpa. Foi lá em Paulo Ramos, tá certo? Então, gabarito aí, sem problema, será a letra E. Beleza, pessoal? Cristal não é esperta e Bidu late. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu ver se dá para fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer a 16. Só mais essa aqui, para a gente encerrar esse bloco. Deixa eu ver se dá para fazer até 17. É, dá para fazer até 17. Então vamos fazer até 17 aqui para poder não ficar tão longo e cansativo, tá bom? Vamos lá. Olha a questão 16. Olha a questão de número 16. Ele fala assim para a gente, ó. Em certo dia, Estela afirmou para sua mãe Marília: eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa. Marília sabe que essa afirmação é falsa. Então, olha só, se é falsa, é porque eu vou ter que negar. Fazer o seguinte, ó, essa afirmação é falsa, então quer dizer que eu vou negar. Então, eu vou ter que negar isso aqui. E para negar eu não estou doente, ficaria assim, ó, eu estou doente. E para negar o ou, vira i. E para negar eu fiz a lição, fica eu não fiz a lição. Então o gabarito aí teria que ficar assim, ó, que ela está doente. Quando eu digo eu não estou doente, é porque ela está doente. A negação do ou é o i. E eu fiz a lição, eu não fiz a lição de casa. Então, no caso, gabarito letra D. Então, ela, a Estela, tá certo? Quando ela afirmou para sua mãe Marília, Marília sabe que isso é falso, então Marília está doente e não fez a lição de casa, gabarito letra D. 17. A gente finaliza a aula. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, proposição, a negação, observa que ele quer a negação da frase.
o candidato chegou atrasado. Como é que eu nego o candidato chegou atrasado? Então, o candidato não chegou atrasado. A negação do I vira U. E como é que eu nego não conseguiu fazer a prova? Conseguiu fazer a prova. Então, olha só, o candidato não chegou atrasado ou conseguiu fazer a prova. Então, você marcaria como gabarito aí a letra C. O gabarito aí seria a letra C. O candidato não chegou atrasado ou conseguiu fazer a prova. Beleza, pessoal? Então, nós vamos encerrar por aqui esse bloco de aula e continuar daqui a pouco. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí e vamos para o próximo bloco. Até mais. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one.